Olá, estudantes do nono ano! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde estamos trabalhando gráficos e tabelas. Gráficos e a sua importância na hora da representação de dados. Vamos lá? Nossos objetivos: analisar gráficos. Sim, um gráfico não é só para passar o olho, tem que analisar. Obter informações a partir desses gráficos, a partir dessa análise e trabalhar com essas informações extraídas de gráficos. Então, não basta só passar o olho, você tem que ler para poder tirar as informações que, no caso, forem pedidas, tá bom? Todo gráfico tem origem numa tabela? Será? Será que antes de se originar um gráfico precisa ter uma tabela? A maioria dos gráficos, gente, serve para a representação dos dados de uma pesquisa. E antes de construir o gráfico, normalmente os dados são organizados em tabelas, porque eles vêm solto na pesquisa, né? Você precisa primeiro enxugar, transformar ele numa tabela e depois fazer o gráfico. Então, sim, a maioria dos gráficos precisa ter a tabela como antecedente ali. É possível montar uma tabela extraindo os dados de um gráfico? Fazer o contrário, né? Tem um gráfico e montar essa tabela? Sim, né? Olha o exemplo lá. O gráfico a seguir representa o resultado de uma pesquisa feita com moradores de uma cidade para verificar o nível de aprovação da administração do prefeito. Esse tipo de pesquisa sempre é feita, né? Das tabelas abaixo, qual representa corretamente os dados apresentados no gráfico? Então, vamos ler aqui, ó. Ótima, eu tenho essa quantidade. Boa, regular, ruim, indiferente. Então, tem a quantidade de pessoas que responderam aqui no eixo vertical, tá bom? Então, aqui eu tenho as opções. Eu tenho essa tabela a B, a C e a D. Então, eu pergunto para você, qual dessas tabelas está relacionado corretamente com os dados deste gráfico? Agora é com você. Faz aí que eu já volto. Conseguiu olhar ali qual que é a análise? Qual que é a correspondência? É tranquilo, mas você tem que olhar os dados, né? Então, olha lá. Classificação, resultado. 80, ótima. Então, você vem aqui, ó, ótima. Eu tenho 130. Então, não corresponde à letra A. Letra B, 520, ótima. Não, a gente viu que ótima é 130, ó. Então, o único que eu tenho ótima 130 é a última aqui, ó. Então, dá para conferir as outras, ó. Boa, 520, tá batendo. Regular, 190, 80 e 80. Então, fica muito rápido de você relacionar olhando, de repente, os primeiros dados.
né? No caso aqui, o nosso primeiro já funcionou para que a gente pudesse relacionar o gráfico com a tabela, ok? E agora sim, vamos para as continhas, tá bom? No mês de setembro, a Loja Popular vendeu 100 calças, 50 blusas, 25 pares de sapato, 65 cintos e 80 pares de meia, ok? Qual é o gráfico que melhor representa as vendas da Loja Popular neste mês? Então, qual é o gráfico, gente? Olha lá, ó. Eu tenho aí 4 gráficos e eu coloquei aqui do lado a quantidade para você poder analisar. Então, repare que agora eu tenho dados soltos numa frase e você precisa relacionar esses dados soltos na frase com um dos gráficos. Tranquilo também? Faz aí que eu já volto. E daí, conseguiu? A, B, C ou D? Vamos analisar aqui, né? Então, calças foram 100. Fixa só nesse número e dá uma olhada nos gráficos. Calças 100. Opa, o A sim. Calças 100, calças 100, calças 100. Opa, então todos eles está correta a primeira informação. A segunda, 50 blusas. Então, blusas 80. Opa, esse aqui não é então, gente. Já descarta a letra A. Aqui, blusas é 50. Opa, ele parou bem no meio do 40 e do 60. Então, parece estar correto. Guarda aí. Blusas aqui, ó, passou de 60. Não serve. Então, já descartamos o A e o B. Aqui, blusas. Opa, aqui é tudo igual, ó, gente. Tá vendo? Então, descarta esse também. Então, o correto é a letra C, ó. Pares de sapato entre o 20 e o 40 foram 25, ó. Repare que está mais próximo do 20 do que do 40. Cintos, um pouco acima de 60, 65. E pares de meia, 80. Então, fechou. A nossa opção correta é a letra C aqui. Então, repare que, às vezes, na primeira informação você já consegue, mas às vezes você precisa ir de uma por uma, ok? Testando e verificando para ver qual bate das informações dadas com a informação escrita no gráfico, ok? Mas é fácil, não é fácil? É tranquilo. Olha lá o segundo. Aqui eu tenho um gráfico chamado gráfico de linha, porque ele é composto apenas por linha. Eu tenho as informações ligadas através de uma linha. Acabou. Bem simples, tá bom? O gráfico representa o consumo de água de uma família nos meses de janeiro, fevereiro e março. Então, tá aqui, ó. Janeiro corresponde à primeira informação aqui, ó. Fevereiro, esta bolinha, que é este ponto, e março, ok? Ele está perguntando qual é a tabela que representa este gráfico.
Então, eu tenho aqui algumas tabelas, ó, A, B, C e D. Qual tabela tem a informação correta que me traz este gráfico? Lê e passa para cá. Faz aí que eu já volto. E daí, conseguiu achar qual opção que relaciona o gráfico com a tabela? Vamos olhar as informações. Então, ó, janeiro eu tenho um consumo de água de 40, ok? 40 metros cúbicos. Fevereiro, 30. E março, 80. Então, repare que nem a unidade tem ali. Então, aqui também não precisa ter unidade. Vamos focar apenas nos números. Então, janeiro é 40. Então, vamos lá. Janeiro, 40. Janeiro 40, janeiro 40, opa, letra C, janeiro 40, letra D. Então, veja, com uma informação, nós já eliminamos a opção A e a opção B. Ficamos com as duas últimas, tá? Fevereiro é 30. Fevereiro é 30. Opa, não é 80, fevereiro é 30. Parece que é a última, né? Vamos conferir a última. Março, 80? Março, 80. Pronto, fechou. A informação correta é a de letra D. Então, a letra D é a tabela que corresponde aos dados certinhos deste gráfico aqui, que é um gráfico muito simples, que é chamado gráfico de linha, ok? Conseguiu? Acertou esse? Muito bem. E agora nós temos esse exercício 3 aqui, ó. Então, vamos ler esse gráfico aqui para a gente poder entender, não adianta só passar o olho. Hábitos saudáveis e longevidade. Então, o peso dos fatores que fazem uma pessoa viver além dos 65 anos. Então, 10% dizem que é ter assistência médica. 53% dizem que é o estilo de vida que a pessoa leva. 20% dizem que é o meio ambiente que interfere nessa longevidade. Lembra, né, gente? Longevidade é viver mais, certo? 17% ainda dizem que é a genética, que depende da genética, né? Então, aqui eu tenho esse gráfico aqui que é chamado gráfico de pizza, ok? Por quê? Porque ele parece fatias de uma pizza. Claro que ninguém corta as fatias de uma pizza desse jeito, tá bom? A gente corta certinho, igual para todo mundo, para ninguém brigar, mas é só uma lembrança aqui, tá bom? Quando você tem um círculo fatiado a partir do centro, é chamado gráfico de pizza. Então tá, os estudantes fizeram uma estimativa para 200 pessoas com base no estudo ao lado. Então repare que eles estão analisando 200 pessoas dentro dessas informações dadas do gráfico. Então ele fala, qual gráfico de barras melhor representa esse estudo?
Então, aqui eu tenho o gráfico de pizza, ele relacionou esse gráfico com um outro tipo, que é o gráfico de barras. Então, dá uma lida aí, analisa e a gente já volta. E daí, conseguiu relacionar? Vamos analisar aqui. Nesse gráfico aqui, eu tenho a informação em porcentagem. Porcentagem é uma comparação, ok? Ele falou que esse estudo é baseado em 200 pessoas. Mas aqui eu só tenho a porcentagem. Se a gente olhar esses gráficos aqui, ó, ele nos dá todos os itens aqui, os fatores, né? E ele para em determinado número, não é em porcentagem. Ou seja, para passar deste gráfico para algum desse aqui, ele teve que fazer a conta. Ele teve que determinar, por exemplo, quanto é 10% dessas 200 pessoas entrevistadas para saber aonde que para essa assistência aqui, ó. Porque aqui eu tenho o número de pessoas, eu não tenho porcentagem. Então eu tenho que, não posso passar direto a informação daqui para cá. Eu tenho que passar pelas contas. E aí que a gente vai fazer, né? Aqui no enunciado, reparem que eles fizeram uma estimativa para 200 pessoas. Então, 200 pessoas é o total dessa estimativa. Então, é isso que nós vamos determinar. Nós vamos determinar se essa pesquisa foi baseada em 200, quantas pessoas exatamente responderam que é o estilo de vida, para eu poder relacionar com o gráfico, ok? Então, vamos fazer essa conta. Olha lá, ó. São 200 pessoas, então assistência médica aqui, ó, é 10%. Então eu tenho 10% de 200. 10% de alguma coisa é 10 sobre 100. E 10 dividido por 100 é 0,1. Então basta que eu pegue o total e multiplique por 0,1. Deu 20. Então 20 é o número de pessoas que responderam à assistência médica. E agora vamos calculando de um por um. Genética, 17%. Então, é 17% do total, de 200. 17% você tira o símbolo e coloca sobre 100. 17 sobre 100 é 17 dividido por 100, 0,17. Basta multiplicar o total por 0,17, deu 34. 34 pessoas responderam que o motivo da longevidade é a genética. Meio ambiente é 20%. Então, 20% de 200, 20 dividido por 100, 0,20 ou 0,2 vezes o total que é 200, 40 pessoas respondendo que é o meio ambiente. E 53% de 200, 53 sobre 100. Então, basta multiplicar o total por 0,53, que dá 106. Se você somar todas essas respostas aqui, você vai ver que vai fechar o total de 200 pessoas.
Agora sim eu posso transformar no gráfico, né? Ó, 20 é assistência médica, genética é 34, meio ambiente é 40 e estilo de vida 106. Então, olha lá, ó, assistência 20, genética entre o 20 e o 40, 34, meio ambiente exatamente o 40 e estilo de vida um pouquinho acima do 100, que era o 106. Se você olhar esses outros aqui, eles acabam não batendo, tá bom? Não batem os valores que a gente precisa, ó. Que nem estilo de vida tem que estar acima do 100. Aqui ele está no 120. Aqui tá. Aqui tá. Então essa aqui já não daria. E você vai eliminando assim, mas esse exercício teve que passar pela conta daí, tá bom? Deu certo? Conseguiu? Então transformar a porcentagem em número, tem que fazer a continha daí. E o último para vocês. A tabela seguinte mostra os números de pares de calçados vendidos pela loja Pise Bem durante os meses de janeiro a abril de 2010. Então, em janeiro foi vendido 200 pares, fevereiro 185, março 225 e abril 250 pares. Que gráfico que melhor representa essa tabela, gente? Então, tá aqui a tabela. Então, agora eu vou transformar as informações de tabela para gráfico. Repare que aqui o gráfico é gráfico de linha, tá bom? Vê aí que a gente já volta respondendo. Esse aqui já ficou um pouco mais fácil, né? Porque a tabela me dá números, o gráfico tem números, então eu não preciso passar por contas. Então, olha lá, ó. Em janeiro foram 200 pares, então eu preciso ver cada gráfico se começa no janeiro, né? Se começa no janeiro 200. Então, repare que todos eles têm os meses aqui embaixo, ó, e na vertical a quantidade. Então, aqui começou em 200, aqui começou em 200, aqui começou em 200, aqui começou em 200. Fechou, a primeira informação todos têm. Fevereiro, 185. Então, fevereiro desceu para 100? Não é 100. Então, tá errado. Desceu para 185. Opa, 185 é um número bem próximo de 200. Parece que para por ali, né? Vamos ver os outros. Fevereiro, ele continuou em 200, ó, aqui, ó. Então, esse aqui não é. E esse aqui ele aumentou para 200 e tanto, parece 250, né? Então não, porque diminuiu. Então parece que é esse, ó. Vamos conferir os outros. Março 225, subiu para um pouco acima de 200 e depois 250 chega na metade entre o 200 e o 300. Então você vai por estimativa, ele tem que parar naquele intervalinho ali, certo? Então aqui a resposta certa seria a letra B, ok? Sem conta nenhuma, apenas observando os dados. Então, o que nós vimos nessa aula? Análise de gráficos e a relação entre gráficos e tabelas.
Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!